Então agora é hora de colocar a mão na massa. A gente falou sobre analisar e otimizar. Eu quero te mostrar como que a gente faz em alguns casos dentro de casa e com os nossos clientes para definir o que é um plano de ação real. A gente vai fazer algumas análises muito simples e eu vou dar cenários genéricos onde as coisas acontecem, como que a gente tenta definir as hipóteses, beleza? Então vamos lá. O que você tem que pensar? A pior coisa numa análise de vendas é você ter números que vêm de origens distintas, ou seja, quando eu estou tratando de um fluxo de prospecção que fala como é persona A e um fluxo de prospecção que fala como é persona B, eu não posso comparar o índice de abertura e de resposta deles de uma maneira tão simplificada e tão indireta. Por quê? Porque cada um se comporta de uma maneira diferente. A minha persona B pode ser muito mais avessa a e-mail e aí eu vou ter uma taxa de abertura muito menor, por exemplo, e por aí vai. Mas considerando, e aí, para quem já estudou alguma coisa tipo economia, por exemplo, na faculdade, você sabe que existe a lógica do ceteris paribus, né, que é mantendo todo o restante constante. Dentro dessa lógica, a gente vai pensar em situações onde eu tenho variações de alguns indicadores e aí eu quero analisar eles separadamente. E aí eu crio hipóteses a partir daquilo. De novo, você tem sempre que dentro do seu processo puxar para o big picture e analisar. Vou tentar dar algumas pinceladas de como que a gente chega nesse big picture, mas a gente vai começar sempre do micro e lá na frente você chega para o macro. Então, sou um CEO, estou querendo analisar os resultados do meu time, estou vendo que a gente está vendendo mal. Cara, a gente está vendendo mal e não sei o que está acontecendo. Aí eu olho, vejo, já sei que o número de novos clientes é baixo, eu vou ver que o número de propostas enviadas e o número de MQLs gerados também é baixo. Aí eu desço mais um pouco e falo assim, cara, a gente não está nem tendo o número de reuniões necessárias para os nossos hunters. Então, você vê que eu comecei da ponta de baixo, lá do meu fundo do funil, e agora eu já inverti. Como eu vi que eu estou mal em SQL e não estou gerando MQL, eu comecei do primeiro passo do meu hunter. Ele tem que conseguir marcar reunião suficiente. Se ele não conseguir marcar reunião suficiente, eu vou falar, beleza, o fluxo dele de prospecção e de conexão está ruim. E por que está ruim? Será que as taxas dele de conexão, elas são altas e ele tomando um show? Ou será que ele nem tem uma taxa de conexão legal? Aí eu vejo, ele não tem uma taxa de conexão legal. Aí eu entro no fluxo, aí eu pego o primeiro e-mail dele, eu pego e vejo que existe um padrão no fluxo. O open rate de todos os e-mails daquele fluxo, eles são altos e o reply rate, ele é baixo. Ou seja, muita abertura de e-mail, baixa taxa de resposta. Mesma coisa, LinkedIn, dá para você analisar isso de novo. Você vai precisar do seu hunter levantar esse tal feedback em uma planilha, você não consegue fazer isso de maneira automatizada dentro de uma ferramenta de seus engagement. No e-mail você consegue, mas você ainda consegue ter tipo um feedback disso, você consegue ter transparência. Tive esse dado e aí fala, cara, o que eu faço? Galera abre meu e-mail e não quer responder. O que está acontecendo? E aí é hora de começar a criar as hipóteses. Hipótese número 1. Será que meu assunto, ele gera uma expectativa real e que o corpo do e-mail atende? Ou será que ele está gerando uma quebra de expectativa? Como que isso vai ser analisado? Vou te dar um exemplo muito legal que a gente passou aqui dentro. A gente teve um hunter, um cara novato, ele teve uma ideia de colocar um e-mail com o assunto de que horas são. Era uma pergunta. E aí ele falou assim, cara, eu li que esse assunto ele tem um índice de abertura altíssimo. Porque muita gente fica querendo saber assim, cara, por que esse cara tá me mandando um e-mail escrito que horas são? Não tem nada a ver. O problema era, ele mandava um assunto escrito que horas são, e embaixo ele nem ao menos fazia referência ao assunto. Ele poderia ter tentado começar o e-mail falando assim, oi fulano, tudo bem? Pois é, te perguntei que horas são, mas eu já sei a resposta. Agora é a hora de você fazer X. E aí falar, agora é a hora de você conhecer não sei o quê. Ou agora é a hora de você entender que esse seu problema pode acabar. Ele podia tentar fazer isso. Eu acho too salesy, ou seja, muito vendedor. Eu não gosto desse tipo de comunicação porque ela parece pouco pessoal e ela gera pouquíssimo valor. Você tá pegando o cara, é pegadinha isso. E ninguém gosta de passar por uma pegadinha nesse sentido. Então, se eu tenho um open rate alto ali dentro do meu e-mail, mas eu quebro a expectativa do lead na hora que ele abre, ele não vai responder. Ele simplesmente olha e fala, que bobeira. E aí ele passa. Essa é a minha hipótese 1. Estou quebrando a expectativa com o meu assunto. Isso aconteceu aqui dentro de casa e a gente viu o tanto que era ruim. E analisando o e-mail, a gente viu que a gente tinha que mudar aquilo. Mudamos o assunto, a gente melhorou um pouquinho ainda o índice de resposta, mas o corpo do e-mail ainda precisava melhorar bastante. E aí a gente reformulou todo o restante. Mas aí vamos para a segunda vertente, que é o que eu acabei de falar.
eu tô com um open rate alto, legal, mas meu reply rate é muito baixo. E aí eu olho e falo, cara, mas meu assunto está conversando com o corpo do e-mail. O que pode estar acontecendo? Então meu assunto chama atenção, o reply rate não. Será que meu e-mail é muito longo? E aí isso é uma dica. Se seu e-mail inicial ele é longo demais, seu e-mail de prospecção ele é longo demais, a gente falou isso lá no nosso curso de Outbound Marketing Sales, o layout do seu e-mail ele tem que ser fácil. Colocar, por exemplo, bullet points facilita. Na hora que a pessoa escaneia o e-mail, ela entender, esse é o início, esse é o fim. Essa frase tem esse início, ela tem esse fim. E a partir dele ela se direciona. Então a gente trabalha meio que pensando que, será que eu estou colocando um e-mail que está difícil de ler? Será que o cara abre o e-mail é chato, ele tem preguiça de terminar de ler? Ou será que a comunicação do e-mail está ruim? Então está confuso, ele não entende o que eu estou querendo dizer? Segunda hipótese. Terceira hipótese, a gente vai tratar de, será que eu estou gerando valor? Será que o cara entende do que eu estou falando mesmo? Então ele entende o e-mail, mas ele não entende o porquê que ele responde aquilo. Então, em alguns casos, ele não entende o que eu faço. Será que eu estou me apresentando mal? Em outros casos, ele não entende que eu personalizei meu e-mail. Olha o tanto de hipóteses que pode surgir a partir só de comunicação. Em outros casos, o meu call to action está ruim. Ou seja, a parte final ali do meu e-mail, se você não sabe o que é um call to action dentro do e-mail, certificado de Outbound Marketing Sales. Está na hora de fazer. Então, se você tem um CTA e ele não tá bom, se o CTA ele não tá legal e você precisa trabalhar em cima dele, como que você trabalha? Será que vale a pena colocar um link? Educar o cara? Então, na hora que eu falo de uma empresa, eu linko tipo, o site da minha empresa, ou eu linko uma página do meu blog explicando um pouco do meu serviço de maneira genérica, bem topo de funil, ou já mais pro meio do funil? Ou será que na hora que eu cito um problema que eu acho que aquele lead tem, não vale a pena eu colocar ali um link para um texto com aquele problema, um link para um case de um cliente nosso que tinha aquele problema e resolveu ele? Então, eu posso pensar em várias hipóteses de existe um problema aqui, e existe uma confusão e partir para pequenas otimizações para quê? Para que o lead que abre o meu e-mail, ele leia ele engaje com o meu e-mail e ele queira responder aquele e-mail para ter o valor que eu estou oferecendo. Ficou claro? Então, fechado.